E aí pessoal, beleza? Estamos aí de novo, conforme prometido, Luiz Moura e Ricardo Vieira, tá? A gente vai dar sequência aí às aulas de correção da URGS, da prova da URGS. conforme prometido, no primeiro vídeo a gente falou a gente corrigiu da 1 a 5, hoje nós vamos corrigir com vocês da 6 a 10. Então vamos lá, não vamos perder tempo, vamos tocar a ficha que tem que estudar. É isso aí. Então vamos lá, questão 6. Eu vou ler para vocês. Sobre as atividades econômicas e mão de obra na América Portuguesa, entre os séculos 6 e 7, é correto afirmar que a produção... vamos lá. Primeira alternativa A. Era voltada exclusiva... Opa! Exclusivamente? De novo, exclusivamente. Vamos ver. Exclusivamente para o mercado externo, restrita ao cultivo de plantations. E mão de obra era exclusiva... Basta aqui duas vezes. Está insistindo, né? A mão de obra era exclusivamente de indígenas e africanos escravizados. E aí? Ó, só a questão de ter essa palavra exclusivamente, você já podemos exclui ela. excluir, né? Exclusivamente você exclui. Porque é totalmente errada. Já elimina aí, porque... Porque também, vamos explicando, né? Porque não era exclusivamente para o mercado externo, né? Eles tinham a produção interna de subsistência, né? Como a criação de gado, toda aquela outra função. E não era só de indígenas e... A mão de obra não era só de indígena e africanos escravizados. Tinha também trabalhadores também, né? Livres, né? Sim. Da mão de obra, né? Os pequenos colonos. Então, já vamos marcar então a primeira. Vamos marcar ali. Primeira F. Vou marcar lá, professor. F. Então tá, já temos... Falso. Tá errado. Vamos para a alternativa B. Era voltada para além do mercado externo, com diversas culturas ligadas ao mercado interno. E mão de obra era majoritariamente de escravizados, mas com a presença de trabalhadores livres. Acho que está perfeito, né? Sim, essa aí se enquadra perfeitamente. Porque tinha o mercado externo, mercado Sim, interno, mercado e externo, a maioria dos trabalhadores eram escravos, mas escravos, tinham trabalhadores livres. Então, alternativa B, ok. Aqui. Verdadeiro. Vamos para C. Agora já tem a resposta da questão, né? Mas tem que entender o porquê que as outras estão erradas. Né? Porque podem cair de forma diferente, né? Em outras alternativas, outras questões. Era voltada exclusivamente de novo. Esse exclusivamente você tem que excluir totalmente. Né? Já é totalmente errado. Só. Exclusivamente para o mercado interno. Olha lá, a primeira diz que era exclusivamente para o mercado externo. Essa para o mercado interno. Então, as duas estão erradas, sendo que a outra diz que era para o mercado interno e externo. E essa... né? Mas vamos ler toda. Era voltada exclusivamente para o mercado interno através do cultivo de itens de subsistência. E a mão de obra era exclusivamente de indígenas, de novo, né? Não, exclusivamente. Exclusivamente, já é um alerta na tela para vocês. É um alerta, né? Totalmente um alerta. Então, exclui. F. É o tipo de questão que tu já elimina, né? Já coloca ali, é errado, por isso é F. F. Falso, galera. D. Não se resumia ao mercado externo, com diversas culturas voltadas ao mercado interno. E a mão de obra era exclusivamente... De novo, estou observando uma coisa, né, o professor Luiz aqui, que como cai essa palavra exclusivamente, isso facilita, né? Isso facilita muito, né, já saber que está errado. Tá? Então a gente já sabe que é F. E isso é um macete até... Se tu não sabe a matéria, né? Tu tá lá naquela... não sei, mas... Pô, mas essa aqui tá exclusivamente... Não, essa aqui não deve ser. Você está lá, tenso, preocupado, em dúvida, caiu exclusivamente, já elimina. Essa tá errada. Ali. E era voltada... Qual é a palavra? Exclusivamente. Não, tá de pegadinha, né, cara? O cara que fez a prova da URI, que elaborou, tava meio que... Não, vou dar essa questão pra eles. Vou dar essa aí Você tá por dentro, sabe que exclusivamente, né, tem que ser excluído, fica tranquilo. Tá? Para o mercado externo, restrita ao cultivo em plantations. E a mão de obra era majoritária. Aqui era exclusivamente no mercado externo, já está errado.
exclusivamente não era só externo. Restrita ao cultivo de um plantation. Restrita também é outra palavrinha, né? Restrita aí, tá te dando só uma opção, né? Palavras assim exclusivamente restrita, ela coloca como uma coisa só. Entendeu? Um único fato, uma única verdade. Na então, história palavras que entende, que a história é viva, ela vai indo, né? Então, F. Falso, Então, galera. Alternativa correta, alternativa B. Beleza? Vamos então para a questão de número 7. Considerando as afirmações abaixo sobre os processos de colonização e as estruturas sociais das Américas do século XVII e XVIII, né? Quais as afirmativas estão corretas? Né? Então vamos ler a primeira alternativa. Né? Nas colônias inglesas e francesas do Caribe, a unidade de produção predominante foi a pequena propriedade agrícola, em que trabalhavam camponeses livres de origem majoritariamente europeia. Essa questão ela está meio certa, né? Ela tem uma parte dela que ela está correta. Eram realmente pequenas propriedades agrícolas ali, familiares, né? Mas tem o erro da origem, né? Sim, porque era composto por grande maioria de trabalhadores escravos. Escravos da África, né? Então aí está o macete da questão. Então a alternativa 1 está errada, né? Tá? Então, primeira alternativa é F. Né? Vamos para a segunda alternativa. Nas colônias da Nova Inglaterra predominaram as plantations monoculturas e exportadoras, em que a forma de trabalho principal era mão de obra escravizada. Como na questão anterior a gente já falou, que aquela parte da pequena propriedade agrícola estava certa, então não pode ser monoculturas, né? Sim, com certeza que não pode. E a mão de obra realmente era predominante, a mão de obra escravizada. Né? A mão de obra predominante era de escravos. Sim, de escravos africanos, vindo da África, né? Que não como na alternativa anterior dizia que era de origem europeia. Né? Então, alternativa 2 é falsa. Vamos botar no quadro também. Vamos para 3. Na Nova França, atual Quebec, os colonizadores estabeleceram um sistema senhorio baseado no feudalismo francês, o que gerou uma concentração de terras e uma baixa atração de imigrantes para esses territórios. Correto, né? Sim, certíssimo. É isso aí mesmo. Foi exatamente como aconteceu. Então, nós temos a 3 verdadeira. Vou colocar aqui. Então, só temos a 3 verdadeira. A única opção que nos resta é a alternativa C. Apenas a 3. Alternativa C é a verdadeira. Então tá, vamos para a questão 8. A respeito das disputas e tratados fronteiriços celebrados ao longo da história brasileira, assinale V verdadeiro F para falso nas seguintes afirmações. Afirmação 1. O Tratado de Madrid de 1750 reformulou as fronteiras do sul da América Portuguesa, ao reconhecer a colônia de Sacramento como território espanhol e os 7 povos das missões como território português. Eu acho que está perfeito isso aí, né? Essa é verdadeira. Exatamente isso aí que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Exatamente isso. Então, vamos colocar aqui. Primeira lacuna é F. V, né? V. Verdadeira, galera. Vamos para a segunda lacuna. O desfecho da Guerra Cisplatina em 1828 não acarretou nenhuma modificação territorial no Império Brasileiro. Totalmente errado. Foi exatamente a guerra. Se alterou, houve alteração. Essa guerra, né? Porque a Cisplatina era um território brasileiro. Né? Só que a maioria da população falava espanhol. Né? Por isso não havia. A Cisplatina não se sentia dentro do Brasil, né? A população ali, Cisplatina não. E com essa guerra nós perdemos, que foi a criação agora do Uruguai. Né? Do Uruguai. O que acontece? Essa guerra ela acaba não tendo praticamente vencedor, porque aí houve um acordo, porque o Uruguai não ficou nem do lado da Argentina, né, que é o atual Uruguai, né, que é a Cisplatina, não ficou nem do lado da Argentina, nem se manteve como território brasileiro. Ele vai ficar um território independente. Aí que nasce, né, o país Uruguai. Então, nessa negociação que envolve a Inglaterra.
Então, como ele disse que não acarretou, está errado. Então, é F. Né? É falso. Falso. Vamos para a terceira lacuna. O Brasil, no início do século XX, disputou extensões territoriais com a França, na fronteira com a Guiana Francesa e com a Inglaterra, na divisa com a Guiana, e foi vitorioso em ambas as intermediações diplomáticas. Não foi, né? O Brasil não foi vitorioso. Tanto que perdemos o território. Sim, perdemos a Guiana Francesa. O Dom João vai devolver esse território para a França, tá? O Brasil perde esse território. Então, F. F novamente, galera. Vamos lá para a última lacuna. O Tratado de Petrópolis, assinado em 1903, incorporou o território do atual estado do Acre ao Brasil, em troca do pagamento de indenização à Bolívia e ao Peru. Tem uma parte certa, né? E tem uma parte errada. Tem uma parte errada. Né? Porque o pagamento de indenização à Bolívia e ao Peru não. Não, foi o pagamento de indenização ao Peru. Né? Foi ao Peru. Né? Esse território pertencia à Bolívia, mas a indenização foi paga ao Peru e não à Bolívia. Então, o que está certo que o Acre, né, foi incorporado ao território brasileiro, ao estado, né, do Brasil hoje. Tá? Então, F novamente, galera. Então, qual a alternativa que nos resta, então? Alternativa B. V, F, F, F. Beleza? Vamos B de bola. Aí, tá beleza? Tá acompanhando? Então vamos para 9. Tá quase terminando. Revolução Praieira foi um movimento que regimentou oligarcas e setores empobrecidos da população pernambucana contra o Império do Brasil. Ao divulgarem o manifesto ao mundo, os rebeldes exigiam, entre outras demandas, o voto livre e universal, a independência dos poderes constituídos, o fim do poder moderador e o monopólio de brasileiros no comércio varejista. Em relação a seus ideais, é correto afirmar que os rebeldes, então vamos ver qual das alternativas corresponde à intenção real do movimento, dos rebeldes. Letra A. Foram inspirados pela Revolução Francesa. Eram favoráveis à centralização política no poder executivo e partidários da presença portuguesa na economia. E aí? Não, essa é errada, né? Falso. Essa aqui, ó. Partidários da presença portuguesa é justamente o contrário. Eles querem tirar esse domínio português do comércio. Eles querem tirar o domínio português, porque os portugueses tinham um domínio total, né, do comércio dentro aqui das colônias, e eles querem, né, tirar esse domínio. Tá? Que era uma independência comercial. Está dizendo exatamente o contrário. Né? Então, totalmente ao contrário. Né? Não, letra A. Eles querem tirar. Então aí você descarta. Tá fora. Então vamos colocar. Né, coloca aí, letra A, nós sabemos que está errada. Né? É falsa. Falso. Letra B. Foram influenciados pela Primavera dos Povos, de 1848. E eram liberais que possuíam um componente anti-lusitano. Exatamente. Apesar de eles estavam lutando contra os portugueses, contra o domínio português. Né? Anti-lusitano, que estava numa luta contra esse domínio português, dessa interferência. Do comércio, tudo. Do comércio. Era o e foram inspirados mesmo pela Primavera dos Povos. Né? Foi uma inspiração deles a Primavera dos Povos. Né? Sim, com certeza então, foi uma inspiração a Primavera dos Povos. Então, uma alternativa... queria acabar com o protecionismo português, tá? O protecionismo português no comércio, né? Que uma autonomia. Então, esse foi um movimento anti-lusitano, sim. Tá? Então, ela é verdadeira. Letra B. Então, já sabemos que a letra B é que está certa, né? Essa alternativa é só marcar qual está correta, mas nós também vamos explicar por que a C, D e E também não estão corretas. Né? Vamos ver. A C. Eram adeptos de teorias socialistas, incentivando a luta de classes e a administração centrada do poder do imperador. Olha só, se analisar. Essa aí a gente até ri, né? Porque olha só, se a gente ler lá no início, lá no enunciado da questão, o fim do poder moderador e o monopólio brasileiro no comércio varejista. A questão já te diz que eles estão lutando por isso. Daí uma opção te diz que é o contrário. Existe uma luta de protecionismo comercial. Aí quando se fala luta de classes, é totalmente contraditório.
Sim, Não é. essa alternativa vem contra o enunciado da questão. Sim. O texto ali já está dizendo, está afirmando que foi assim. Sim, tem que prestar atenção no enunciado da questão e só que existe uma contradição. Né? Exatamente. Quando afirma luta de classes, Então, socialismo, socialismo, tá? É uma concepção que né, surge lá no decorrer do século XIX na Europa. Tá? Não tem nada a ver. E a questão é protecionismo comercial. Tá? Já não tem nada a ver com questão de luta de classe, socialismo. E se prestar atenção, se o aluno prestar bem atenção e tiver calma, ele consegue, na prova, ele consegue ver as respostas e começar a eliminar aquilo. Não, isso aqui eu sei que não é, porque ele já está dizendo que não é. Sim. A prova não está te dando o caminho. Calma, tranquilidade, você vai perceber os pega-ratão, né, que tem nas provas. É muito importante ver o enunciado da pergunta, pegar frases, palavras-chave, para ver aonde está a contradição. Porque o enunciado já é uma afirmativa, né? Tem questões, O enunciado já está afirmando. É assim. Sim, então, se tem uma alternativa diferente, ela está errada, né? Sim. O aluno ele tem que usar a lógica, né? Sim, é trabalhar com a questão da lógica, a questão das contradições, porque tem questões que são absurdas, que você vai eliminar tranquilamente. Tá? E aí as outras você vai pegar os pequenos detalhes para chegar na questão certa. Então, letra C, falso também. Vamos ver a D. Por que está errada a D? Lutavam contra o predomínio das oligarquias regionais. Preconizavam a revolução dos pobres e independência da região do Nordeste. Não, no momento algum fala independência de Nordeste, né? Independência do Nordeste, revolução dos pobres. Era por uma questão comercial até. Não porque não tem nada a ver, né? Essa aqui estaria certa se fosse com teoria socialista, como dizia na alternativa anterior, mas não era isso. Se fosse dentro da questão da Revolução Russa, né, estaria dentro, mas aqui não tem nada. É a questão, como foi colocado aqui, protecionismo comercial. Né? Então, Portugal tinha sobre as colônias aqui do Brasil. Né? Então, eles estão lutando para ter esse protecionismo. E não tem nada a ver, então, revolução dos pobres. Não tem nada a ver isso aí. Número 10 e última desse vídeo. Né? Depois vão ter as outras. Vamos lá. Leia o trecho abaixo. A propósito de muitos, se não da maioria, dos conflitos políticos da América Espanhola no período posterior à independência, foi simplesmente determinar quem deveria controlar o Estado e seus recursos. Não obstante, surgiram outras importantes questões políticas que variaram de país para país em caráter e importância. Em 1810 e 1845, a discussão sobre estrutura centralista e federalista do Estado foi fonte de violento conflito no México, na América Central e na região do Prata. O segmento faz menção aos conflitos que seguiram as independências da América Espanhola. Assinale a alternativa que indica algumas das consequências desses confrontos. Eles querem as consequências dos confrontos desses. É isso que a gente tem que prestar atenção. Não tem que prestar atenção no que está pedindo a pergunta. Então, letra A. O conflito entre federalistas e centralistas resultou em governos constitucionalmente frágeis e politicamente instáveis em quase toda a região durante parte do século XIX. Foi exatamente como resultado, né? Foi exatamente isso, um resultado de um conflito que não fortaleceu uma democracia, ele se torna totalmente frágil, contraditório, tá? E gera todo eu diria até um caos, tá? Sim. E vai beneficiar o crescimento, né, depois aí das elites crioulas, né, que vão se beneficiar, os grandes senhores de terras, né, proprietários. Como sempre, né? Então, essa aí está correta, né? Certo. Então já vamos marcar que essa aí a gente já sabe que está certa. Essa é verdadeira. Letra A, verdadeira. Vamos para a letra B, pessoal. A recolonização da região pela Espanha, dada a fragilidade institucional das novas repúblicas independentes. Recolonização não teve, né? Não teve recolonização, houve colonização e depois não houve recolonização. Depois da independência, ninguém voltou a ser colono novamente? Não, nenhum país da América Latina voltou a ser colônia novamente. Tá? Você descarta, essa é totalmente errada, elimina, é falso. Já sabemos por que está errado. Vamos saber por que a C está errado. Surgimento de governos democráticos
com ampla participação popular. Não, aí tá Ampla participação popular, democrático. século XIX, né? Ainda no século XIX, como uma das formas de resolução de conflitos políticos. É um sonho, falando né? de democrático, uma utopia, democracia. Não, na América Latina não houve essa participação popular, com ampla participação democrática, é totalmente descartável, errado. Uma questão utópica, né? É um sonho, né? Sim. Democrático, participação popular para resolução de conflitos. Não né? aconteceu, né? Muito pelo contrário, nós temos o domínio das oligarquias, de grandes senhores de terra, proprietários, né? Então, de escravos. Podem descartar, né? É totalmente descartável, é absurdo, é falsa. Letra D. A estruturação de monarquias centralizadas por toda a região após o fracasso político das repúblicas independentes. Estruturação de monarquia centralizada. Se depois disso não tem mais monarquias, né? Não, só a exceção é o México, né? Que alternou com monarquia, mas... Por poucos tempos, né? Poucos períodos, né? Foi um período curto ainda. Então, falsa também, né? A vitória dos movimentos federalistas e a derrota definitiva dos projetos centralistas e autoritários que se opunham a eles. Olha, definitiva, é aquelas palavras-chave, né? Ela coloca como, né, totalmente descartável essa questão, porque a palavra definitiva. Outra derrota, né, dos poderes oligárquicos e a questão ditatorial, né? Nós tivemos governos centralistas, tivemos ditaduras na América Latina, tá? Não houve nada de processo democrático. O que houve foram governos autoritários. A história da América Latina está aí para dizer isso, né? Que houve governos ditatoriais. Então ela é falsa, errada. Dizendo com pouco conhecimento de história, o cara consegue ir bem numa prova dessa, né? Sim, é só você... Uma boa análise da questão, uma boa análise do enunciado, né? Num contexto geral, tu vai saber o que eles estão falando. Sim, né? O importante é você olhar o enunciado e a questão. E ali você vai eliminando coisas que não podem ser. Por exemplo, falando em ampla participação democrática, ampla participação popular, são coisas que não houve. Você descarta, ou pelo contrário, houve um poder de oligarquia, de grandes senhores de terra, concentração do poder, né, de latifundiários. Então, você já elimina, entendeu? Esse tipo de questões aí. Aí você fica com os pequenos detalhes e você vai eliminando, com certeza chega à questão certa. Então, ela é falsa. Como eu já tinha falado, letra A, né? A letra A é a resposta correta. Né? Correta. Como vocês têm lido, eu vou botar de novo o link na descrição do vídeo ali, o link da prova e do gabarito, para vocês poderem conferir, né? Espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês, né? E continue estudando, né? E agora, esse foi o segundo, né? Serão 5 vídeos, né? Para ter todas as 25 questões, cada vídeo 5 questões. Esse é o vídeo número 2, tá? No decorrer da semana vamos estar publicando o vídeo número 3. E o que precisa para fazer para passar? Continue estudando história. Abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, dê o like e compartilhe com os amigos aí. E vamos tentar ajudar vocês a passar no vestibular. Abraço.